Amém? A paz de Jesus Cristo seja com todos, aqueles que estão nos assistindo nessa live. Que Deus esteja abençoando todos. Vamos fazer uma oração para a gente começar esse trabalho, para que se abra o entendimento daquilo que nós vamos trabalhar, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos passar como informação. Que todos vocês possam estar recebendo essa oração. Vamos só concordar em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, quero te apresentar, Senhor Deus, este momento, esse trabalho, e que o Senhor venha estar, Senhor Deus, desobstruindo as vias da intelectualidade de todas as pessoas a que chegarem, Senhor Deus, a este material, Senhor Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo, Senhor Deus, não importa onde, que a mentalidade deles venham ser desobstruídas, ó Pai. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, dissipa todas as trevas na mentalidade, Senhor Deus. E que esta live, que esse trabalho, que este assunto que nós vamos trabalhar, seja, Senhor Deus, para despertar, Senhor Deus, o guerreiro interior dentro de cada um, para despertar o guerreiro interior, Senhor Deus, adormecido, entorpecido, Senhor Deus, no espírito das pessoas, ó Pai. E que toda mistura de dimensões, que toda mistura, Senhor Deus, que não provém do reino dos céus, ó Pai, venham ser dissipadas. E nos ensine, Senhor Deus, a sair dessas forças e combater um bom combate, Senhor Deus, diante dessas forças, ó Pai. Isso que eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, envia teus santos anjos, ó Pai, a encaminhar, a iluminar a mente, iluminar o espírito, Senhor Deus, e dar direção para todas as pessoas, Senhor Deus, que estiverem assistindo, Senhor Deus, e compartilhando esse trabalho, Pai. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós trabalhamos um pouco sobre forças de dimensão. Como que essas forças atuam, como que essas forças agem e como que essas forças impulsionam, como que essas forças atraem. E nós vamos entender hoje algumas armadilhas dessas forças, como elas se comportam, como elas agem, como elas reagem e como elas sabotam a vida do cristão. Vamos entender que de todas as dimensões que nós participamos, nós estamos em Efésios 3, né? 1:3. Vamos entender que nós, desde quando nascemos, por causa dos nossos pais, por causa dos nossos ascendentes, os nossos avós, eles, de certa forma, nos envolveram em dimensões negativas, em dimensões que têm por objetivo trabalhar o nosso padrão de comportamento, o nosso padrão mental, para que nós venhamos a operar dentro dessas dimensões. E não são uma dimensão, são várias dimensões. Vamos entender da seguinte forma. Vamos dizer que quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui inserido na dimensão da quimbanda. Então, por muitos motivos dos nossos antepassados, ou por ordem de consagração, ou por ordem de colocar alguma entidade como guardião, alguma entidade que protege, fomos envolvidos na dimensão da quimbanda, de uma certa forma. Vamos entender que na linha do tempo, nós fomos envolvidos também
em mais uma dimensão, a dimensão da Umbanda, que seria uma segunda dimensão. Todas essas dimensões, elas vêm como forças. Vamos entender, na linha do tempo, por ordem de qualquer circunstância, fomos envolvidos na dimensão do candomblé. Não são uma dimensão, são várias. Podemos dizer que temos a dimensão das ciências ocultas, que também, de certa forma, estão interligadas. Eu falo por mim mesmo que sempre houve, da minha parte, eu nunca consegui entender, na época, hoje eu entendo, eu tinha uma forte atração pelos estudos das ciências ocultas. Eu vivia na Biblioteca Pública do Paraná, toda semana, emprestando livros da seção das ciências ocultas. Parecia que algo me atraía, parecia que uma força me impulsionava. Quando eu ia buscar livros, eu não queria saber de nenhum tipo de livro, judaísmo, teologia, história da igreja, nada. Eu ia direto na seção das ciências ocultas. Parecia que essa força me puxava. E puxava, porque eu fiquei durante meses, anos, me alimentando, e todo o estudo, toda a literatura, eu absorvia com muita facilidade. Parecia que entrava em mim aquelas informações com muita facilidade. Eu não conseguia entender como e o porquê isso acontecia, mas tinha, sim, uma atração que me puxava. Temos outras dimensões que agem também. Temos a dimensão da apometria. Temos a dimensão do espiritismo. Todas são dimensões diferentes. Mas tem uma coisa bem interessante dentro de todas essas dimensões. Um mesmo espírito, um único, ele pode se apresentar dentro de todas essas dimensões. Uma única entidade, ele pode se apresentar dentro do espiritismo, ele pode se apresentar dentro da apometria, ele pode se apresentar na dimensão das ciências ocultas, ele pode se apresentar dentro do candomblé, ele pode vir dentro da Umbanda, e ele pode se apresentar dentro da Quimbanda. Como que isso acontece? Um único espírito, para cada dimensão em que ele vai entrar e que ele vai se apresentar, ele precisa mudar a sua roupagem, ele precisa mudar a forma como ele se apresenta. Dentro da Quimbanda, um espírito ele pode se apresentar como um Exu Lúcifer. Já dentro da Umbanda, ele pode se apresentar
como um preto velho, dentro das ciências ocultas, com outro espírito diferente, uma outra roupagem. A outra roupagem é uma outra forma de se expressar. Dentro da apometria, ele pode se apresentar como um monge do Himalaia, alguma coisa assim. Isso não importa. O mesmo espírito, ele é capaz de se apresentar de várias formas possíveis dentro de todas as dimensões, desde que se apresentar o trabalho, desde que chamem ele para o trabalho, ele pode se apresentar. Então isso é uma estratégia de engano que eles operam. Isso significa que em todas essas dimensões, esse espírito ele vai ter livre acesso. Ele vai entrar. E vai vir. Podemos dizer que todas essas dimensões, de certa forma, elas são intercaladas. Várias dimensões podem trazer os mesmos espíritos diferentes, em diferentes roupagens, em diferentes formas, mas sendo único. Isso é uma maneira de enganar. É uma técnica só de engano. Eles são treinados para isso. Então, o mesmo espírito ele pode se apresentar para mim de várias maneiras diferentes. O que nós temos que ficar e entender é que todas as vezes que existe uma repetição, todas as vezes em que o espírito ele se repete nas suas apresentações, todas as vezes que existem reincidências, todas as vezes que um espírito aparece a cada 2, 3 meses, significa que, de certa forma, a pessoa, o indivíduo, ele pode estar ligado a uma dessas dimensões. O que nós temos que fazer é nos desligar de cada dimensão. Entender e buscar, dentro da espiritualidade de Deus, o que o Espírito Santo pode nos trazer e nos informar qual é o ponto exato em que essas dimensões estão me segurando. O que está acontecendo, o porquê que existe uma força que me atrai e por que existe uma espécie de gancho. Cada dimensão vai tentar me segurar por uma espécie de gancho. E essa dimensão vai fazer força para que eu seja entregue. Cada dimensão vai fazer a sua força, vai tentar me puxar, vai tentar me convencer a eu me entregar a essas dimensões. Isso vai acontecer. Há um trabalho muito forte de disputa espiritual, inclusive dentro delas próprias. Às vezes, a dimensão do candomblé, eu consigo vencer, eu consigo me desligar, mas a dimensão da apometria vai tentar me jogar para dentro dela. Eu vou tentar ser seduzido pela dimensão da apometria a trabalhar dentro dela. O que eu preciso, dentro dessas guerras de dimensões, eu preciso aprender a me desligar de todas essas dimensões em que eu posso estar vinculado. Por quê? Porque na linha da vida, os cristãos, eles vão aceitar Jesus. Eles vão aceitar o Evangelho. Eles vão aceitar a palavra de Deus. Então, nós temos a dimensão do reino de Deus. Quando a dimensão do reino de Deus vem sobre nós, nós ainda estamos envolvidos nessas dimensões. Por mais que nós aceitamos a Jesus e nós não nos desligamos dessas dimensões, ainda elas vão trabalhar para que a gente possa se entregar e ser integrado dentro de cada dimensão, ou dentro de uma dimensão a qual o indivíduo
ele vai se afinizar melhor. Ele vai se identificar. Isso é muito fato, isso é muito comum do indivíduo, por uma ordem de afinidade, se identificar mais com o candomblé, mais com a umbanda, mais com a quimbanda, ou ele pode passar por essas dimensões e entrar dentro das ciências ocultas, ele pode se familiarizar dentro das ciências ocultas, ou de técnicas apométricas, ou do espiritismo, não importa. Sempre de todas essas dimensões, por mais que o indivíduo passe por todas, por mais, sempre vai ter uma dimensão a qual ele vai ser integrado, ele vai se entregar e ele vai se afinizar, ele vai ter um melhor desenvolvimento. O seu padrão de comportamento, ele vai estar mais adequado a uma dimensão específica. Mas nós temos agora o reino de Deus, que vai começar a fazer oposição com todas essas dimensões. Qual que vai ser a estratégia? Sempre vai ter uma estratégia para desligar. Sempre vai ter uma estratégia para tentar tirar o indivíduo daquilo que é o reino de Deus. Isso vai acontecer. Acontece com todo mundo. Essas guerrinhas, esses espíritos que estão aqui, que eles se apresentam nas mais variadas formas, eles vão tentar fazer alguma coisa para nos puxar para cá. Vão tentar nos tirar do reino de Deus. Então a guerra, ela vai se dar nesse campo aqui, ó. O reino de Deus tentando nos puxar para o reino e cada dimensão separada tentando nos puxar para dentro de cada dimensão. A guerra, ela vai se dar aqui, nesse campo. E a melhor estratégia que o diabo tem para tirar uma pessoa do reino de Deus, a melhor estratégia, ele vai vir por decepção, vai vir por frustração. Todos esses espíritos que eles agem em cruzamentos com todas essas dimensões, eles vão tentar articular. Vamos dizer que o reino de Deus, o que nós temos dentro do reino? Nós temos igrejas, nós temos pastores, nós temos profetas, nós temos mestres, evangelistas, isso aqui eu chamo de recursos. E dentro desses recursos, é que o diabo vai tentar envolver. A forma mais comum de o inimigo tirar uma pessoa de dentro da igreja vai ser pela frustração, vai ser pela decepção. A decepção com pessoas. A nossa decepção aqui é que vai fazer com que o indivíduo desacredite do reino, desacredite da igreja, desacredite de pastores, desacredite de profetas, de mestres e de evangelistas. Essa é a principal e maior estratégia. Tem um caso, a pessoa até colocou, né? A pessoa deu um testemunho. Ele tinha, um homem, a gente sabe agora, ele tinha uma ligação muito forte pela Goécia. Tinha uma dimensão da Goécia puxando ele, mas ele não sabia que ele tinha essa dimensão. Ele se tornou pastor, ele se tornou teólogo, frequentou a igreja, dava aula, era pastor de igreja. E na cidade de São Paulo, numa região, ele começou a buscar, junto na prefeitura, uma área de espaço concessionada que eles fazem liberação, porque ele queria fazer um trabalho para dependentes químicos. Então ele ficou 4 anos lutando
junto com a prefeitura, junto com vereadores, junto com prefeitos, secretários, para conseguir uma área para ele montar, para ele fazer trabalhos com dependentes químicos. A igreja só ficou observando. E ele ficou lutando 4 anos. Quando ele conseguiu um terreno numa área nobre, que ele falou, pronto, agora eu consegui o terreno, eu vou fazer esse projeto acontecer, a igreja falou não. Tirou ele do projeto e falou assim, vamos colocar uma igreja aqui. Simplesmente esperaram ele fazer todo o trabalho, conseguir uma região privilegiada, depois descartaram, colocaram ele de escanteio e falaram, não, aqui vai ser uma igreja, não vai ser. E ele se decepcionou muito com a igreja. Ele não se decepcionou com Deus. Ele não se decepcionou com Jesus. Ele se decepcionou com as pessoas, igrejas que são formadas por nós. Aí, como ele já tinha uma vertente de magia da Goécia, uma dimensão que sempre estava puxando ele simplesmente renuncia à igreja com todos os seus recursos e hoje ele é um mago. Se tornou um mago. Por ordem de decepção. E se a gente for ver todo mestre, todo magista, todo quimbandeiro, todo umbandista, se nós formos avaliar eles e conversar com eles, todos eles têm algo em comum. Eles têm a decepção pela igreja. Eles foram frustrados, eles foram entristecidos, eles foram magoados, eles foram traídos pela igreja. Uma ordem de decepção. Essa é uma estratégia mais comum que todos os espíritos que agem, espiritismo, apometria, ciências ocultas, candomblé, umbanda, quimbanda, vão tentar articular dentro do reino para decepcionar a pessoa, para que essas forças puxem ela de uma vez. E nós, que somos cristãos, se nós não formos tratados como se deve pelo Espírito Santo, se o nosso emocional ele não for alinhado com o reino, a tendência natural é que nós nos tornemos agentes que vão fazer com que outras pessoas saiam de dentro da igreja. Aí que nós temos que avaliar o nosso coração, para ver se nós que trazemos uma classificação de cristãos, se nós que trazemos uma classificação de pessoas que portam o Espírito Santo, o que eu, através do meu padrão de comportamento, através das minhas ações, o que eu estou fazendo em você e o que eu estou gerando em você como uma ordem emocional. Através do meu padrão de comportamento. Há uns 10 anos atrás, eu estava trabalhando de vigilante num hospital. E no hospital eu gostava muito de ficar na portaria. Tinha 3 entradas, mas eu gostava de ficar na portaria. E tinha uma pessoa, uma paciente no hospital há muitos anos, que ela estava lá, e ela precisava de cuidados especiais. Então ela tinha uma acompanhante que cuidava ela todo dia, essa acompanhante estava lá. Mas essa acompanhante fumava. Então ela descia toda hora para fumar. E eu ficava 12 horas ali na portaria, praticamente. Acabei conhecendo a pessoa, fazendo amizade com ela, com uma mulher. Começando a conversar com ela, logo de começo, eu percebi que ela não suportava a palavra crente. Se falasse crente, a mulher ela demonstrava. A feição do rosto transfigurava. Eu falei, tem coisa aqui nessa mulher. Mas eu vou devagarzinho. Fui conversando. Essa mulher, ela tinha pavor da palavra pastor. Falou o nome pastor, ela já se armava que nem um bichinho. Eu pensei, eu vou ter que ir na manhota, eu vou ter que ir pelas beiradas, mas eu vou descobrir o que aconteceu com essa mulher. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Cheguei no casamento dela. No casamento dela, ela abriu o casamento para mim. Ela falou assim, Ângelo, quando eu conheci meu atual marido, que hoje é marido, na época era namorado,
A mãe dele era pastora. Quando eu comecei a namorar com ele, essa mulher me jogou muita praga. Essa mulher me jogou muita maldição. Ela falava assim, essa mulher aí, não falava para o filho, né? Não vale nada. Essa pessoa só vai te dar dor de cabeça. Isso deve ser só um atrapalho na tua vida. E essa mulher, pastora, começou a falar. Eu perguntei para ela, e o que você fez? Daí ela falou assim, eu segurei esse rojão, segurei o relacionamento, casei com a pessoa e provei para minha sogra que ela estava errada. Não passou um certo tempo, essa sogra ficou doente, ficou num estado já terminal, e a sogra dela, que era pastora, começou a chamar todas as famílias para pedir perdão. E chamou, então, a nora. Eu falei para ela assim, você foi liberar perdão? Ela falou assim, claro que eu fui, né? Quem sou eu para reter o perdão? Mas só, se ela estiver queimando nos quintos dos infernos, é justo para ela. Então ela não liberou perdão. Pode ter liberado perdão da boca para fora. Só para a mulher morrer em paz. Mas dentro dela, ela não conseguiu fazer essa liberação. Porque quando eu estava conversando com essa moça, ela era alta assim, os olhos dela cegavam. Eu olhava para os olhos dela assim, em milésimos de segundo, era tanta ira, era tanto ódio, era tanta mágoa, que os olhos dela assim tremiam quando falava na sogra dela. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fui diante de Deus, há 10 anos atrás, não sabia de nada, né? De cura emocional, não sabia trabalhar com nada. Até hoje, né? Sabe pouco sobre isso, a gente vai em outra área. Mas eu falei, Deus, como é possível uma mulher que é pastora fazer isso? Né? E eu fui buscar entender de Deus, eu fui orar. E o Espírito Santo me trouxe a informação. O Espírito de Deus falou para mim assim, quem disse que ela é pastora? Eu falei, oi? Não é pastora? O Espírito de Deus falou comigo de novo. Ela não é pastora. Eu não reconheço ela como pastora, porque eu nunca chamei ela como pastora. Eu não reconheço essa mulher como pastora. Eu falei assim, mas então, como que ela conseguiu ser pastora? O Espírito de Deus trouxe as informações. Ele me disse, ela mentiu, ela passou por cima de ministérios verdadeiros, ela tirou pessoas do caminho que atrapalhavam ela, o caminho para o altar ela teve que desobstruir através da mentira, através do engano, para que ela pudesse se tornar pastora, mas ela não tem o meu chamado. Ela fez isso por suas próprias contas, pelas suas próprias forças, porque ela quis. E aquilo começou a mexer muito comigo. Eu falei, Deus, e agora? Como que você faz? Daí o Espírito de Deus, para piorar a situação, né? Ele falou assim, e por causa de pessoas que estão, no caso dela, essas pessoas que sobem no altar sem um chamado espiritual, elas acabam expulsando as pessoas de dentro da igreja. Porque aqueles que são chamados, eles atraem. Aqueles que não têm um chamado espiritual e que sobem em cima do altar por uma glória própria, para tirar um proveito próprio, para ter uma luz, né, no mundo gospel, para poder aparecer, essas pessoas são pessoas que tiram pessoas de dentro da igreja. E existem pessoas que, como esta mulher, que vão sair para fora de uma porta da igreja e nunca mais vão voltar por causa da mágoa, por causa da traição, por causa da decepção. Aí a pessoa sofre no coração dela a mágoa, já tem um monte de dimensões querendo puxar ela para lá, o que ela faz? Não tem força. Quando vê, vai. É por isso que dentro da igreja, você vê a igreja, vê pessoas, de repente, depois de um tempo, você vê o crente dentro do centro terreiro. Como que ele foi parar lá? O que aconteceu que ele foi parar lá? O que aconteceu com essa pessoa?
Pode ter certeza, ele foi magoado, ele foi traído, havia uma força que já puxava ele e hoje está lá. E a espiritualidade de lá vai abraçar eles com braços e pernas. E vai tocar a dimensão. Como se isso já não bastasse, que já é algo ruim, existe algo que é pior ainda. Se uma pessoa, na linha da história, ela se envolveu com qualquer elemento, quando você se envolve com um elemento, com recursos ou com um espírito, você está sujeito àquela lei daquele espírito. Se algum dia eu pedir a proteção de algum Exu, a partir do momento que eu pedi essa proteção, as leis dele começam a operar sobre mim. Eu estou debaixo das leis dele, isso é fato, de qualquer ordem de dimensão. Vamos dizer que eu participei, fui em roda de gira, fiz passe, fiz consulta. Tá bom. Mas eu me converti. Me converti e não renunciei às dimensões. É possível, e o que mais acontece, é possível, porque cada dimensão dessa, ela tem uma força. Toda dimensão tem uma força. Se algum dia eu fui vinculado à dimensão da Quimbanda, a dimensão da Quimbanda é aquela dimensão mais trevosa, aquela dimensão mais densa, aquela dimensão dos infernos ali, do umbral, como eles chamam, é uma força bem mais negativa. Se algum dia eu estava vinculado à dimensão da Quimbanda, aceitei Jesus, tenho Deus no meu coração, é possível eu utilizar a força da Quimbanda. Não gosto da irmã. A irmã está atrapalhando aqui, né? É a minha concorrente na igreja. Né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma oração, sem eu saber. Tem crente que é consciente, outros inconscientes, mas eles podem se apropriar da força da Quimbanda, aplicar em oração contra a pessoa. Aí se torna o famoso crente feiticeiro. Crente feiticeiro é aquele crente que ele utiliza da força de dimensões ocultas para ele alcançar o objetivo que ele quer. Para ele cumprir o objetivo. Vamos dizer que eu fiquei ligado muito tempo na dimensão da Quimbanda, né? Se eu ficar ligado dentro de uma dimensão da Quimbanda, eu não preciso invocar demônio. Eu não preciso fazer um ato ritualístico aqui, incorporar. Eu não preciso. Não existe essa necessidade. O simples pulso mental. Se eu fazer uma liberação de pulso mental. Esse pulso mental, vamos dizer aqui, ciências ocultas. Minha cabeça está aqui, ó. Eu libero. Eu vou liberar um pulso mental. Esse pulso mental, ele vai vir como ondas. Aqui. Dentro da dimensão das ciências ocultas. A entidade que opera dentro das ciências ocultas, vai fazer a leitura do meu pulso mental. E ela vai corresponder dentro do pulso mental. Se eu não gosto da irmã ali, né, eu não preciso invocar uma entidade. Né? Se eu simplesmente lançar sobre ela um pulso mental, e esse pulso mental, ele tiver uma carga negativa, uma carga de ódio, uma carga de ira, uma carga de rancor, essa carga negativa, os demônios vão fazer a leitura e vão deslizar sobre o meu sentimento.
É aí que o crente se torna feiticeiro. É aí, vamos lá, vamos dizer, vamos dizer que eu tenho a força das ciências ocultas e eu tenho a força da quimbanda comigo. Eu estou dentro da dimensão deles. Eu posso me apropriar da força deles para lançar sobre a igreja toda a negatividade que eu quiser, consciente ou inconscientemente. E eu posso destruir pessoas, eu posso matar pessoas. Eu posso ficar torcendo, tomara que ela bata o carro, tomara que o trabalho dela não funcione, tomara que esse projeto, pegou o projeto dos adolescentes, não vai funcionar, que ela seja envergonhada. Liberando pulsos mentais, liberando pulsos de energia, liberando sentimento negativo. E esse sentimento negativo que ele é liberado, ele é fonte de alimento de energia de demônio. Os demônios vão pegar, vão fazer a leitura do meu sentimento, esse sentimento eles vêm com todo o código processado, né, em direção, direcionada, eles simplesmente deslizam sobre ela e vão contra ela. Por causa de um coração não tratado. Por causa de um coração não curado. É aí que entra os embates de dentro da igreja. Por ordem de feitiçaria. E é terrível. Tem ministérios que as paredes do ministério estão tudo sujas de sangue. Sujas de sangue espiritual. Porque quem sobe em cima do altar, com a boca, com a língua, ataca, fere, provoca, faz aviltamentos, faz injustiças, machucando o emocional das pessoas. A língua da pessoa age como um chicote para magoar o emocional das pessoas. Você olha, chega no ministério, você olha nas paredes, está tudo só picado de sangue. Porque quem está em cima do altar está ali para matando. Não está ali para trazer uma cura. Está ali para destruir. Por causa que a pessoa ainda está dentro e vinculada dentro de uma dimensão. Não foi liberta, não saiu ainda. Qual que é o probleminha nisso tudo? Existe todas as dimensões, todas, independente se é a dimensão de Deus, se é a dimensão do espiritismo, da apometria. Eu não coloquei a dos OVNIs aqui, mas também tem. Ciências ocultas, candomblé, umbanda, quimbanda. Todas as dimensões, elas vão nos aperfeiçoar e vão nos adaptar. Todas as dimensões, elas vão me conformar para que eu possa expressar a dimensão ou que eu possa expressar os recursos da dimensão. Como que eu vou permitir que a dimensão do reino de Deus me molde, me transforme, me adapte a eu expressar os recursos daquilo que é o reino de Deus, se eu estou em disputa por outras dimensões? Outras dimensões estão lutando por mim. Quem aqui já brincou de cabo de guerra na escola? Lembra como que era? Quando duas forças equivalentes se igualam, o que acontece com a pessoa? Se anula. Quando duas forças puxa do lado, puxa do outro, ela fica anulada no meio. Ela se anula. É o que mais acontece com o crente. O crente ele fica anulado porque ele está aqui, ainda ele está em disputa. Então ele precisa renunciar todas as dimensões possíveis para ele pertencer a uma única dimensão que para nós é o reino dos céus, para que esta dimensão do reino me transforme, me adapte, me conforme, para que a minha mente, para que o meu coração e para que o meu espírito possam expressar todos os recursos do reino, que pertencem a esse reino. O cristão às vezes não consegue ser adaptado ao reino porque ele está em disputa. Ele precisa sair das dimensões. Ele precisa sair de tudo aquilo. A questão é, será que eu estou disposto a encarar alguma coisa dessas aqui? A ver o que tem por trás? Se Deus, Ele vai agir, mas Ele vai agir segundo o meu querer. Se eu quiser ver o que tem aqui,
Ele vai me mostrar. E quando Ele me mostrar, eu mesmo vou estabelecer toda a força necessária para sair dessa dimensão. O meu pai, ele morreu quando eu tinha 11 anos. A minha mãe morreu quando eu tinha 35. Bem na época, no ano praticamente que minha mãe morreu, eu comecei a tentar pesquisar com ela, tentar falar com ela o que aconteceu na nossa história. E minha mãe sempre desconversava, sempre não falava, minha mãe fugia do assunto, ela não queria tocar no assunto. E eu ficava, mãe morreu. Pai morreu, mãe morreu, eu falei, tá bom. Eu falei, Deus, se o Senhor não mostrar para mim o que acontece ou o que aconteceu, eu fico sem informação. Mas se o Senhor mostrar, eu vou dar resultado. Eu vou buscar sair de tudo isso que eu fui enrolado. Passou uns 3 meses da morte da minha mãe, eu comecei a ter visão. Eu comecei a ver em visões uma criança. Sempre começa por criança. Sempre, a grande maioria é por criança. Comecei a ver uma criança. Ela aparecia para mim e eu sabia que era um demônio. Eu falava, sai daqui em nome de Jesus. A criança desaparecia. Passava 2, 3 semanas, a criança de novo aparecia. E eu falava, sai daqui em nome de Jesus. Ela ia embora. Até que teve uma vez que eu fiquei com tanta raiva, eu fiquei com tanta ira daquela insistência, sempre quando há uma reincidência de aparições, fica esperto, porque isso está te prendendo a uma dimensão ainda. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei para essa criança, falei assim, escuta aqui, demônio, eu vou te renunciar. E tudo aquilo que eu falar, você vai repetir, como testemunho que eu estou me desligando de você. E eu comecei a falar, eu me desligo, ela falava, eu me desligo, e eu falava assim, eu renuncio sua consagração, ela repetia, ela foi obrigada a repetir. Comecei a fazer uma oração de desligamento. Essa criança se transformou na imagem de uma criança para uma imagem de um índio. Um índio que tinha 2 espadas na mão, espadas na forma de meia-lua, assim, e uma cor púrpura lançada assim no peito. E esse índio começou a fazer uma dança para mim. Eu não entendi. Aí no outro dia entrei em contato com o pastor Jorge, um pastor amigo meu, e eu falei assim, por que esse índio está dançando para mim? Ele falou assim, ele não está dançando, ele está apresentando armas. Então, esse negócio vai dar briga. Eu falei, então bora lá. Ele briga de lá, eu brigo daqui. Comecei toda manhã. Deus me desliga, Deus, eu não quero saber desse bicho, o que está acontecendo, né? O que veio, por onde veio, eu não quero saber desse bicho. Ficava 10 dias, de manhã centralizado, ficava orando, né? Ia para a igreja à noite e nem escutava o que estavam falando, porque estava ali, Deus me desliga, Deus, eu não quero saber quem que é esse demônio. Eu já tinha feito uma pesquisinha e descobri que era Ogum, um dos orixás da Umbanda, pela ordem do Candomblé. Eu falei assim, eu não quero saber desse demônio. Passou 10 dias, eu tive a segunda visão. Nessa segunda visão, eu estava em espírito, nos ares, e eu olhava para baixo, eu via a minha casa, e eu via eu pequeno, criança, correndo no terreno. E o Espírito de Deus, do meu lado direito, ele falou assim, olhe em cima do telhado. Quando eu olhei em cima do telhado, eu vi um pássaro. E o pássaro olhava para mim. E o Espírito de Deus falou para mim, esse é Ogum, ele está te vigiando desde quando você era pequeno. Quando ele falou isso, que eu entendi essa linha de perseguição, aquela imagem desapareceu, eu vi uma serpente gigante circulando no céu, do tamanho desses ônibus que nós temos aqui, enorme ela. A serpente girava no céu, aí ela desceu e fez assim. Quando ela abriu a boca para querer me engolir, eu tinha uma adaga, uma espada pequena, eu peguei essa espada e enfiei dentro da boca dessa serpente, ela começou a derreter como se fosse cera. Como se tivesse colocado algo de calor em cima dela, ela derreteu todinha.
Mas eu não fiquei satisfeito. Eu continuei orando. Deus, né, vamos desligar, Deus me tira desse lugar, eu não quero saber quem que é esse demônio, não quero saber o que que é isso. Continuei, né? Passou 10 dias, mais uma visão. Nessa visão, sim. Nessa visão, eu estava num gramado bem bonito, assim, o céu super limpo, tudo lindo, mas eu olhava no céu, havia um trono feito de ouro. E nesse trono feito de ouro, estava o Ogum sentado na forma de um deus. Então ele estava em cima e eu estava embaixo. Aí ele no descanso da mão, quando ele levantava a mão, plasmava uma espada. Assim que a espada aparecia, a espada se tornava uma espada de fogo, uma espada flamejante. Aí ele pegava a espada e jogava em mim. Eu não tinha armadura, não tinha nada. Quando aquela espada estava vindo na minha direção, eu interceptava ela com a mão e devolvia. Ele plasmou 5 espadas. Ele jogou as 5 espadas contra mim. As 5 vezes eu peguei com a mão e devolvi para ele. Explodia nele, explodia no peito dele, sei lá onde que pegava, mas devolvia para ele. Aí ele desceu do trono dele, ficou no mesmo plano que o meu, aí ele assumiu uma forma de homem. E ele disse assim: vamos fazer um duelo corpo a corpo, e quem perder terá severas consequências. Daí eu falei assim: eu não preciso lutar contra você, porque pela palavra de Deus, eu já te venci. Porque a palavra de Deus diz. Quando eu falei, a palavra de Deus diz, a minha boca criou vida. A minha boca criou vida própria. E todos os versículos bíblicos que falam da vitória de Cristo, da vitória pelo nome de Jesus Cristo, da vitória pelo sangue de Jesus Cristo, da vitória dos santos, tudo saía assim como se fosse uma catarata de versículo bíblico. Né? E foi na cruz que Cristo, vencendo os principados e potestades, expôs você às vergonhas. Em meu nome expulsaram os demônios, e foi assim uma catarata de versículo bíblico. Foi tanto. Cada versículo bíblico que eu soltava explodia nele como se fosse um estalo do chicote. Ele foi se retorcendo, virou um demônio bem pequenininho e explodiu. Quando eu fui ver aonde ele estava, o gramado ali, havia um círculo assim, como se tivesse jogado óleo fervendo, estava queimado, né? Literalmente aquele demônio ele foi queimado. E nessa batalha com o Ogum, eu me desliguei da ordem. Ele estava reivindicando o sacerdócio, né? O sacerdócio dele iria girar entre Umbanda e Quimbanda. Eu me desliguei dele. Eu me desliguei da influência dele. Mas eu falei: Deus, mostra aqui a dimensão que eu estou envolvido. E quando essa dimensão for aberta para nós, todos os recursos que existem dentro dessa dimensão, eu vou começar a enxergar. E eu vou anulando até que eu saia da dimensão como um todo. Mas Deus precisa trazer para mim informação, mas Ele não vai trazer essa informação se eu não estiver disposto a enxergar ela. Nós podemos fazer o que muito crente faz, são os famosos acordos espirituais. Ah, demônio, eu não mexo com você, você não mexe comigo, e ficamos aqui no 0 a 0 no empate. Mas o indivíduo vai ficar anulado, porque a guerra de dimensões está aqui, bem no meio. É preciso separar de todas as dimensões que me prendem e todas as dimensões que me querem conformar. Cada dimensão dessa aqui, ela tem a sua ressonância, ela tem a sua afinidade. Nós, qualquer crente, qualquer indivíduo, por ordem de programação, ele vai tentar se afinizar com uma dimensão. Eu tenho que buscar entender e ver aonde isso está dentro de mim.
O que foi inserido dentro de mim? Todas essas dimensões aqui, por incrível que pareça, por mais que sejam dimensões espirituais, elas vão agir dentro do meu subconsciente. Imagine assim, que nós somos um bonequinho. Um bonequinho. Eu sou uma entidade. Eu preciso que esse bonequinho se comporte como eu quero que ele se comporte. Então eu coloco uma fichinha dentro dele. Plim, um código. A partir do momento que um código ele é inserido dentro do meu subconsciente, eu vou expressar o meu padrão de comportamento segundo esse código. A partir do momento, então, todos nós temos esses códigos inseridos dentro do nosso subconsciente. E o Espírito de Deus, ele precisa relaxar o nosso subconsciente para que nós possamos ter acesso a esses códigos que foram inseridos lá. E muitos deles foram inseridos na nossa... Qual que é a nossa época em que o nosso subconsciente é mais vulnerável? Que o nosso próprio consciente é mais vulnerável? É na época de criança. Na época da criança, de 1, 2, 3, 4 anos, onde a nossa mente consciente ela é mais vulnerável, não sabe se defender, é nesse tempo do meu nascimento, nos meus primeiros anos, é que esses códigos eles vão ser inseridos dentro de mim. Para que quando eu tiver 15, 16 anos, o meu padrão de comportamento seja segundo aquele código. Isso é inserido. Por que nós temos experiências e visto até pessoas falar assim, Ângelo, tem criança aqui de 4, 5 anos que incorpora pombagira, mas nunca pisou no centro terreiro. Mas está incorporando, vê espírito, conversa com o morto. Como que é possível ter essa mediunidade toda com 3, 4 anos de idade? Conversar com amigos imaginários e seguir esse fluxo. A igreja, muitas vezes, não sabe nem lidar com isso. Aí, uma criança assim é pega por uma dimensão, aí se uma criança dessa cai no centro terreiro, o que o dirigente da casa vai falar? Vamos desenvolver. Tem que desenvolver a criança. Tem que desenvolver, começa a dar banhos nela, banho de flores, vai dando isso, vai fazendo aquilo lá, para conformar essa criança, adaptar ela para que ela possa se expressar dentro de alguma dimensão espiritual. Nós temos que ver dentro do nosso subconsciente por que o meu padrão de comportamento é assim hoje. O que eu tenho? Né? A minha forma de se expressar, as minhas incapacidades, as minhas limitações. Se eu me sinto incompleto, se eu falo assim, eu não consigo expressar aquilo que eu gostaria de expressar. Eu amo Deus, tenho Deus no meu coração, mas eu não consigo expressar esse Deus. Eu me sinto assim, travado. Eu não sei o que acontece comigo, que eu não consigo nem falar. O que acontece porque somos tão limitados? Nós temos que pedir para que Deus mostre o que nós somos dentro do nosso subconsciente, o que foi inserido lá dentro. E que todas essas dimensões, elas vão ter esse pontinho de contato dentro de nós, aqui dentro. Todas elas, de certa forma, vão estar interligadas dentro do nosso subconsciente. É por isso que às vezes quando nós temos algumas visões, parece que são mundos, né? Mas esse nosso subconsciente ele precisa ser relaxado. Ele é uma terra que foi inserido um monte de códigos ali. Existem muitos fragmentos dessas dimensões inseridas no meu subconsciente que vão me estimular ao entrar dentro de uma dessas dimensões. E se eu não me desligar dessas dimensões, eu vou ficar anulado. E eu vou correr até o risco mesmo de, sem saber, ou conscientemente, tem muito crente que é consciente, de ficar fazendo oração de feitiçaria. Ficar aplicando forças ocultas
numa atmosfera que é de igreja. É o crente mistificado, é o cristão misturado, é o cristão que não está, por mais que ele até tenha Deus no coração, mas a dimensão do reino não é inserida 100% nele. A pessoa vê coisas, vê índio, vê saias rodando, vê... Eu converso com bastante pessoas e as pessoas ficam me perguntando, me perguntaram muito, Ângelo, vi vela, Ângelo, eu vi isso, Ângelo, eu vi aquilo, Ângelo, estou vendo. E ela não para de ver. Quando não é uma coisa, é outra. Parece que é um infinito de coisas que a pessoa não para. E ela se perde. Ela não consegue entender o porquê que ela vê tanta coisa. Vê bicho, vê cachorro, vê centauro, vê tanta coisa. Mas é tanta coisa repetida que ela vê a toda hora, a todo momento, que ela se perde. Chega uma hora que a pessoa se cansa. Ela fala assim, eu não sei mais o que fazer. E eu tentei entender o porquê que isso acontece. Que a gente também se cansa. Né? A gente quer ajudar e não sabe como. Né? A gente quer que esse excesso desses recursos, cada dimensão ela tem recursos. E esses recursos, como nós trabalhamos semana passada, eles vão se apresentar, eles vão vir a toda hora, a todo momento, para que um desses recursos nos pegue como um gancho e nos puxe diretamente para a dimensão deles. Então esses recursos sempre vão estar vindo. E o cristão fica ali, em volta. E não sabe nem como lidar com isso. De tanta mistura. Porque ele não consegue sair dessas dimensões. Quando ele aprender a renunciar a essas dimensões e a renunciar aos elementos que existem dentro dessas dimensões, a vida dele pode ser transformada para muito bem, para muito melhor. Ele vai ser aplicado somente na dimensão de Deus. Ele vai aprender a se ocupar somente com recursos do reino. Ele vai liberar recursos do reino. Ele vai aprender a fluir os recursos do reino de Deus. Mas enquanto não se desligar de dimensões, de espíritos, né? A pessoa fala, mas eu pedi a proteção de um espírito, agora eu tenho medo de me desligar desse espírito. É o que a gente mais escuta. E a pessoa fica anulada. Tem medo de renunciar com aquilo que ela já se envolveu, porque ela conheceu o outro lado, mas infelizmente ela não está tendo fé naquilo que ela é como filho de Deus. E vai ficar anulada. Vai morrer, vai para o céu. Vai para o céu com certeza, mas vai viver em estado de anulação. Não vai produzir para o reino. Não vai produzir frutos para o reino. Não vai aprender o que são esses recursos do reino, porque a dimensão do reino de Deus é uma dimensão como um todo, mas ela também tem suas dimensões. Vamos dizer que a dimensão do reino de Deus, ela tem a cura emocional? Tem, é uma dimensão. Vamos dizer que a dimensão do reino tem batalha espiritual? Tem batalha espiritual. Vamos dizer que a dimensão do reino de Deus, ela tem as equações espirituais, isto é, você começa a aprender sobre leis espirituais e como essas leis funcionam e como essas leis, elas são capazes de subjugar tudo isso aqui? Por ordem de leis espirituais, a tua mente pode aprender, são várias dimensões diferentes dentro do mesmo reino. Mas como que eu vou ter acesso às dimensões do reino se eu estou perdendo meu tempo com Exu e Pombagira? Se eu estou sendo anulado? Eu estou tendo prejuízo próprio. Essa é a dificuldade de muitos cristãos. Não conseguem ter a dimensão do reino porque estão sendo desgastados em outras dimensões que não são motivo de trabalho. Não são motivo de trabalho. Se eu não trabalho com apometria, por que eu vou querer que mestres do Oriente lá fiquem próximo de mim? Se eu não trabalho com apometria. Então, é desnecessário. Não preciso ter essas forças ao meu lado.
Eu tenho que ter somente aquilo que é o reino dos céus. E o reino dos... Quando eu me desligar daqui, aí o Espírito de Deus, ou ele vai me conduzir para dimensões de cura, para dimensões de batalha espiritual, para dimensões das equações e leis espirituais. A minha mentalidade vai começar a se abrir para aquilo que é uma dimensão do reino, e essa dimensão, por afinidade, isto é, eu vou me identificar. Eu posso trabalhar com cura emocional? Posso. Claro que posso. Vamos orar, vamos ser curados aí da rejeição, vamos ser curados da amargura, né? Das traições? Posso. Né? Deus pode, mas as equações espirituais, das leis espirituais, eu posso ser muito mais produtivo dentro das dimensões das leis, que subjugam outras dimensões. Nada me impede de trabalhar na dimensão da cura emocional, mas eu sou mais produtivo e mais competente dentro das leis espirituais, dentro dessas equações. Aí que o Espírito de Deus vai me conduzir, aonde que ele vai me conduzir dentro do reino, para expressar os recursos do reino dos céus. Batalha de dimensão é isso aqui. Você se desligar do excesso, se desligar do exagero, se desligar daquilo que não lhe pertence, para ser dedicado somente à dimensão do reino. Mas que para a gente poder chegar lá, o Espírito de Deus vai ter que trabalhar no meu subconsciente, porque tem muitos ganchos no meu subconsciente que me prendem a uma dimensão. Quando o Espírito de Deus mostra para mim o meu próprio subconsciente e o gancho que me prende, eu desconecto o gancho e a dimensão vai embora. E é isso que nós vamos orar agora. Para Deus abrir o nosso subconsciente e fale para mim aquilo que eu sou dentro do meu subconsciente. E aquilo que me prende, que me amarra dentro do meu subconsciente. E por que hoje, agora, eu tenho um padrão de comportamento por causa de algo que foi inserido dentro do meu subconsciente. Desligo isso, desfaço esse código e as dimensões mudam. As dimensões mudam. E tudo começa a ficar mais suave. Começa a ficar mais livre, mais desimpedido. O excesso aqui, não preciso viver. A gente não precisa perder tempo com isso. Nós vivemos pouco, né? Vivemos no máximo 80 anos e passa rápido. Então não podemos ficar perdendo tempo. Amém? Vamos orar então? Joel, pode desligar, por favor.